Bem, meus irmãos, shalom a todos. Que o Eterno possa abençoar a todos com sua shalom e segurança em seus corações. Hoje nós iremos falar sobre definições de princípios. É um assunto simples, porém com grande relevância, com grande impacto, né, de transformação na vida de uma pessoa que aplica estes princípios no coração. Os princípios, digamos assim, eles eram aplicados na antiguidade por pessoas que almejavam os princípios. E como já dizem alguns advogados ou juízes, né, pessoas que estudam sobre leis, se formam sobre a lei, né, dizem alguns que os princípios estão acima da lei. Isso é verdade. Nós temos visto que o Eterno sempre desejou que o homem viesse ser vegetariano, né? Isto é um princípio, principalmente de se cuidar e cuidar do corpo, né? Cuidar da nossa saúde. Na flora vegetariana, digamos assim, nas frutas, nos legumes, tem toda as substâncias necessárias para o nosso organismo. Mas o homem, por ignorância ou motivados por maus impulsos, o Eterno abre uma exceção e eles venham se alimentar de carne. Lógico que essas carnes também têm critérios, né? Essas carnes, esses animais que irão ser mortos, eles não podiam ser mortos de qualquer maneira, com brutalidade, não. Eles tinham que ser mortos com a lei de Sheritar, que é a lei do abate, onde o animal não sente dor. Aí sim a pessoa, ela poderia, né, se assim ela entender que é bom, ela comer da carne. Isso são uma exceção. Porém, desde o princípio, desde o início, o Eterno deseja que o homem usufrua desses princípios e aplique em sua vida. E as definições de princípio faz a nossa alma se elevar quando se é aplicada no interior. E lógico, princípios são princípios, leis são formas com que elas venham ser aplicadas para algumas pessoas que não têm princípios. E elas regem esta pessoa, obrigando-as a cumprir a lei. Se não cumprir a lei, elas são penalizadas. Veja o ponto que o Eterno chegou a nos dar, nos dando a Torá física, escritas com o próprio dedo de Elohim. E ali ele estabeleceu leis, mitzvot, mandamentos, para que as pessoas pudessem seguir. Mas antes não haveria e não havia necessidade, porque o nosso patriarca Avraham, ele não precisou de uma Torá física. Pelo contrário, ele apenas aplicou os princípios existenciais em seu coração. E assim ele foi creditado como confiança. É o nosso pai. É o nosso pai Avraham. Porque ele aplicou os princípios.
As leis existem para reger pessoas que são impulsionadas pelos seus maus impulsos e assim dando um descontrole a esta pessoa. É lógico que a culpa totalmente é da pessoa. A pessoa não pode ser absorvida quando ela tem noção da lei. Jamais. Existem as suas exceções, mas o Eterno sempre cumpriu com a sua palavra. O Eterno disse que não era para trabalhar no Shabat. Vemos um homem que estava pegando lenha. Este homem foi penalizado com a morte. O Eterno não deixou de aplicar esta lei. Porém, o homem, por desobedecer, ele foi, infelizmente, julgado. E assim ele levou consigo todo o sofrimento de sua culpa. E o Eterno disse: suportai as consequências. Ou seja, o Eterno pode perdoar? Pode. Mas as consequências do erro que é cometido, teremos a resposta, teremos a recompensa. Ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta. Pelo contrário, ele aplica a justiça. Por isso que estamos aqui hoje para falar sobre estes valores existenciais que hoje a humanidade, as pessoas, o homem contemporâneo não consegue entender estes princípios. Por quê? Porque infelizmente ele foi criado em lar com desavenças, com conturbações, pessoas que não mantiveram, seus pais não mantiveram princípios, e assim esta pessoa foi crescendo até se tornar um ladrão, um traficante, um homossexual, uma pessoa que para ela princípios não quer dizer nada. Ela quer sim se saciar com seus impulsos malignos, e assim o desejo de morte virá sobre ela. E se torna até um assassino, um idólatra, uma pessoa prostituta. Então, essas são as consequências de pessoas que não atribuem os princípios para si. E é o que mais tem hoje, nestes dias, né, que vivemos, nesses maus dias, pessoas que não estão ligando para princípios. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Nós vamos falar a respeito sobre os princípios. De acordo com o dicionário, princípio pode ser entendido como aquilo que vem antes, começo, nascedouro. Por outro lado, pode ser entendido como os valores mais caros e inarredáveis de determinada pessoa. No linguajar popular, é comum ser dito: fulano é uma pessoa de princípios. Este simples objetivo dirige a alguém. Significa que determinada pessoa possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano, como se fossem linhas mestras dentro das quais alguém se move. Já aquela pessoa qualificada como sem princípio significa o mesmo que sem escrúpulos, ávida por locupletar-se a qualquer custo e por qualquer meio. Com este ou esta breve introdução, não é difícil perceber que os princípios têm uma função importante, sobretudo para a vida em sociedade. Se os princípios indicam no agir individual, determinando valores ligados a um comportamento ético, justo e moralmente correto.
É certo que também estão ligados a respeito às demais pessoas e vão ao encontro da propalada paz social. Veja, isto é as definições que o dicionário Aurélio online, né, a qual eu peguei, ele dá das definições de princípios, dos significados, né? Veja, até o próprio Aurélio reconhece os princípios como algo que rege caráter, morais, éticos, atributos. Veja, isso é importantíssimo nós atribuirmos estes valores para a nossa vida. Diga-se de passagem que até mesmo hoje no meio cristão existem pessoas que elas vão na igreja, elas ouvem a voz do pastor que está lá no altar. Às vezes os pastores falam, não mintam, não roubam, não adulteram, não cometem isso e tal, tal, tal. Alguns, não são todos. Hoje não se fala mais de pecado nas igrejas. Não se fala mais de erro nas igrejas. Pelo contrário, eles trazem músicas para criar atrativos ilusórios em pessoas que vivem uma ilusão. E assim fazendo estas pessoas serem cativadas pelos sentimentos de ilusão. É um sentimento que é aplicado em pessoas que são fracas, intelectualmente falando. Pessoas que não usam o intelecto, a compreensão exata. Infelizmente, isso tem acontecido. E essas pessoas, elas, por ouvirem às vezes um pregador ou um pastor chegar, lamentam. Essas pessoas já acham que o pastor não é dos nossos, que o pastor está contra a igreja. Muitas pessoas não veem mais assim, por isso que alguns pastores estão buscando meios para interagir com o povo carnal. E, infelizmente, esses pastores são lobos que querem devorar as ovelhas, que querem ouvir a verdade, que são poucas. O que eu quero dizer com isso é que os princípios que estão dentro das igrejas não existem mais. Eu lembro que há 18 anos atrás, quando eu estava no cristianismo, existia pastores em minha igreja onde eu estava que pregavam a verdade, mas também existia outros que não estavam nem aí. Mas os que pregavam a verdade, me deliciava com aquelas palavras, porque eu sabia que a verdade ela iria moldar o meu caráter, a minha postura, coisa que eu não aprendi com meus familiares, então eu aprendi na igreja. Mas por outro lado existiam pastores que não ligavam para isso. E assim a maioria das pessoas elas se encontram inflamadas, sem princípios. Infelizmente, este é o retrato atual. Quando eu falo igrejas, porque realmente as igrejas têm crescido muito, né? As igrejas têm se propagado muito por aí afora. Mas quando se vai pesar na balança essas igrejas estão pervertidas, sem princípios. Bem, nós falamos as definições de princípios de acordo com o dicionário. Agora vamos para a análise bíblica. No Tanar, na Torá e na Brit Hadashah, nos Ketuvim Netzarim. Veja, como eu havia falado, o Eterno salvou Noach, não foi por uma lei, não foi por uma lei física, não, vista. Quando eu falo lei física, aquilo visível, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio. Não, ele não foi regido, ele não foi salvo por ser justificado por uma lei física. E nem o nosso patriarca Avraham, e nem os seus antecessores, né? Ou seja, Enoque, Noach, Shem, Cam, Yafet. Estes homens,
né, eles não foram justificados, né, por causa de uma lei física. Não. Eles foram justificados, alguns, né, aqueles a quem o Eterno atribuiu valores, eles foram justificados pelos princípios. Nós vemos uma forma muito linda e maravilhosa é quando Abraão dá o dízimo. O dízimo não era aplicado como lei escrita, mas como princípio ele deu o dízimo. Veja, o princípio está acima da lei. E ele reconheceu o sacerdote Melquisedeque, que era um protótipo do Machia. Veja, Abraão almoçou com o Eterno, com o Machia. Isso são princípios. Diz o Midrash que Abraão em sua tenda havia 4 entradas. Em sua tenda havia 4 entradas. Por quê? Porque aparecia um peregrino andando pela rua, ele chamava esta pessoa para cuidar dela. Ela falava, ele chamava, entre aqui na minha tenda, lave seus pés. Ele era uma pessoa que dava caridade, amor, dedicação pelo estrangeiro. E o Eterno fala que nós devemos receber o estrangeiro. Então veja, e ele era uma pessoa muito sábia, porque de acordo com o Midrash, quando ele trazia essas pessoas para almoçar em sua tenda, ele ensinava, a pessoa pegava a comida para comer, ele falava, opa, peraí, agradeça a Hashem. Aí aquela pessoa olhava e falava, mas peraí, quem é esse? Aí ele explicava. Então isto era uma forma de divulgar a palavra do Eterno. E aquela pessoa agradecia. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, e agradecia ao o alimento que ela estava comendo. Então ela saía dali daquela tenda pensando. E assim Abraão, ele divulgava a palavra do Eterno como forma de princípios. Veja, isto é algo maravilhoso. Engraçado também, de acordo com o que o nosso amigo Rav Paulo, né, que está aqui conosco congregando, uma certa vez ele falou que o Eterno em Bereshit 1:1, né? O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, Bereshit, que significa no princípio. E em Bereshit, em hebraico diz Bereshit Shiva bara Elohim Yetzer Havanim Yetzer Haaret. Então, ou seja, no princípio criou Elohim os céus e a terra. No princípio. Ele poderia ter criado, e o Eterno criou o céu e a terra. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter escrito assim, ter falado para Moshe, escreva assim. E Elohim criou os céus e a terra. Porém, os céus, a terra estava sem forma e vazia. Tal. Não, mas ele fez questão de atribuir a Torá no início como princípio. No princípio. O que ele está querendo dizer? Antes de toda a lei, veja os princípios. Veja os princípios e viva por eles. É isso que o nosso amado de nossas almas está se referindo. Em Yohanan, João 1:2, diz: ele estava no princípio com Elohim. Mais uma referência de que é o princípio. O princípio está acima da lei. E quem é o nosso princípio? O Machia.
Eu sou o Aleph e o Tav, princípio e fim, o primeiro e o derradeiro. Gueliana 22:13. Apocalipse 22:13. Veja, ele poderia dizer só, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o derradeiro. Não, mas ele falou o princípio e o fim, nos dando referência de que o princípio é o Mashiach. Em Isaías 48, 17 e 18, diz assim, Yeshayahu, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Elohim, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Dado ouvidos e não lido. Repetindo no 18, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como ondas do mar. Princípios é ouvido, deve serem ouvidos. Os princípios devem ser ouvidos. Se nós dessemos ou der ouvido aos princípios, aí a nossa justiça seria como ondas no mar. Então seria a tua paz como o rio. Mishlei 1:7, Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. 2 Timóteo 3, 13, 14. Eu sei, o Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha e dirige os seus passos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Adon é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são os do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmos, Terrilim 19, 7, 11. Veja, a lei do Adon é perfeita e refrigera a alma. Princípios elevam a nossa alma, o nosso nefesh. Se nós colocarmos o princípio ou os princípios em primeiro lugar, nós elevaremos a nossa alma. E a nossa alma andará em paz. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, isto é princípio. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guardará e a inteligência te conservará para te afastar do mau caminho.
e do homem que fala coisas perversas. Provérbios 2, 10, 12. 2, 10, 12. Agradáveis à tua alma. Isto é muito importante. Muito bom. Os princípios mais significantes. Provérbios 3, 66. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Princípios importantes. A primeira coisa é reconhecer o Criador, que ele é ele é errado em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Se você vai para a China, se você anda por todos os lugares, se você está no trabalho, na escola, na faculdade, no lazer, se você está em todos os cantos, na praia, aonde quer que seja, deve-se reconhecer o Criador em todos os seus caminhos. Isto é um princípio fundamental. Mestre, alguém perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Mashiach disse, amarás Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acredito, definições desses dois mandamentos, amarás o soberano teu Elohim de todo o teu coração. Veja que não é suficiente amá-lo de todo o coração. É necessário também de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, compreensão exata. É necessário esses três atributos para que você possa amar o Criador. Não adianta só de todo o coração. Isso não é suficiente. É necessário de toda a tua alma também. A tua alma, o que alegra a alma? O que nós vemos que alegra a alma? O princípio. As coisas que estão ocultas por trás da Torá escrita. Antes de haver Torá, havia-se os princípios, a qual o Eterno em Bereshit 1, ele atribui isso. Antes de Torá, antes de tudo isso, ele é o princípio. E o Mashiach é o princípio. Veja, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, mas não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor é o dom supremo. E quão grande Elohim nos amou e deu o seu próprio Mashiach para que nós pudéssemos ser salvos. Isto é princípio. Isto é princípio. Mateus capítulo 7, versículo 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja,
estas palavras não estão na Torá, mas estão acima da Torá, que é um princípio. Ele é a porta. E a porta, ela só se torna estreita porque muitos querem o caminho da facilidade, o caminho da ilusão, o caminho dos maus impulsos. Então não tem como você passar pela porta estreita, porque ela é estreita, ela não pode deixar você passar. Ela é estreita, mas se você abandona todos estes desejos, todos estes maus impulsos, essas más vontades que são aplicadas em nossa vida, que você vem abandoná-los, e você abandonando, você entra pela porta estreita. Porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja, isto é um princípio. Ele não precisou falar de Torá. Ele apenas disse: meus amados irmãos e filhos, observai os princípios. Como nosso patriarca Abraham, como nosso patriarca Noas, Enoque, eles não tinham lei física. Observai isto, olhai para isto, para os princípios. 2 Timóteo 3, 14, 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem do Eterno seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É isto que serve a lei física. Mas ela não justificará ninguém. Quem irá nos justificar é o Mashiach, que é o princípio de toda a criação. Ele é o que se fez carne e habitou entre nós. E salmodiou a Torá. E ele aplicou a Torá aos corações, com toda simplicidade e princípio. Não precisou ele aplicar os 613 preceitos em toda a sua vida temporária aqui na Terra. Pelo contrário, ele aplicou apenas os princípios mais superiores a tudo. Um dos princípios a qual o Mashiach aplicou foi, aos olhares humanos, naquela época não se podia comer com pessoas pecadores. Não podia se misturar. Mas o Mashiach, ele fez questão de não lavar as mãos. E comeu comida. Muitos olharam para aquilo e disseram: tu comes com pecadores e não lavas as mãos? Veja, o Mashiach sabia que lavar as mãos é um princípio, porém ele fez aquilo justamente porque muitas das pessoas estavam fazendo daquele lavar a mão uma tradição errônea, uma tradição aonde tinha que se fazer com base no legalismo, para que as pessoas viessem temer aos homens e não Elohim. Mas o Mashiach desconstrói toda este cenário, todo este aparato de legalismo. E ele diz que o que contamina o homem é o que sai do coração, é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Veja,
Por alguns médicos dizem, não, ele está errado, porque o que contamina o homem é o que entra. Se comer sem lavar as mãos, é lógico que você vai ser contaminado. Mas o que o machista estava querendo dizer eram os princípios básicos existenciais que eles não conseguiam ver. Fácil de entender. Mas muitos estavam já levados pelo legalismo, pela arrogância, né? Já estavam inflamados e avarentos na carnalidade. Infelizmente, o templo foi destruído. O templo foi destruído por quê? Porque os homens já estavam se inflamando. Este é o retrato atual hoje. Muitas pessoas estão vivendo de uma forma legalista. Muitos do judaísmo messiânico estão dizendo também que não acreditam no Mashiach. Muitas pessoas me perguntam, você acredita no Mashiach? Eu falo, eu acredito. Aí pergunto, você acredita que Yeshua veio em carne? Ele é um ser criado? Eu falo, ele é um ser criado, porém ele é o eterno. Aí as pessoas ficam alarmadas e falam, mas como assim o eterno? Ele é o eterno. Nós não podemos limitar o eterno, senão cometemos idolatria. E tem muitas linhas de judaísmos messiânicos aí atribuindo que o Mashiach é um ser criado, é um homem qualquer. Mentira. O Mashiach é Maria. Ele é o eterno. Ele é o eterno. Ele disse para Kefas, ele quer dizer, para Tiago, Tiago, eu estou com vocês e vocês não têm visto o Pai? Quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. Veja, ele se autodeclarando que ele é o Pai. Ele é o Pai encarnado. Carne de homem, mas espírito de Elohim. E infelizmente, isso tem acontecido. Se propagando um ensino sem bases em fundamentos. Sem base e sem fundamentos. Hoje nós temos visto isso se propagando de uma maneira tão grande que muitas pessoas estão levando ou retirando ou saindo dos princípios existenciais da Torá e se infiltrando em heresias, em leis, em atributos, a mandamentos de homem, a qual não pertence à verdade. Quando você vê um ensinamento desse, peça provas existenciais, nos prove. Eles não conseguirão provar com documentos, eles não conseguirão. Eu tenho um documento da Igreja Católica comigo que eles testificam que eles mudaram os nomes da Bíblia. Eles testificam, nós mudamos, eles estão dizendo, eles estão afirmando. E muitos não acreditam nisso. Nós mostramos o documento, nós mostramos a evidência, mas as pessoas querem viver enganadas. Por quê? Porque não há princípios, não há amor, não há dedicação por isto. Infelizmente, muitos estão caindo no erro de Bilã, de Balaão. Eu costumo dizer e afirmo, muitas pessoas estão sendo cativadas pelo judaísmo ortodoxo. E o judaísmo ortodoxo tem se infiltrado neste meio e aplicado ensinos de demônios, né? Em todas as sagradas escrituras existe a evidência do Mashiach. Israel não teve mérito, por isso ele veio montado numa jumentinha. Israel não teve mérito.
Ele veio montado numa jumentinha. Israel agora terá mérito, digamos assim, porque o mérito é todo do Mashiach. Nós não somos nada. Nós não somos nada. O justo é salvo por um triz. O mérito é do Mashiach. Ele vai reger. Ele virá. Aí sim Israel virá e será acreditado como mérito. Digamos assim, porque eu não acho muito suficiente. E ele virá como Mashiach ben Davi, e reinará e governará com cetro de ferro. Isso sim, são princípios estabelecidos na última era. Nós devemos aplicar os princípios. Nós devemos aplicar os princípios fundamentais em nossas vidas e deixar-nos de sermos avarentos, presunçosos, arrogantes, desafeiçoadores, implacáveis, caluniadores, beberrões. Devemos deixar todo este aparato de vício e se importarmos sim com uma essência que emana do trono do Eterno, que são os princípios básicos existenciais que estão ocultos. Oculto para aqueles que não visam os princípios, e abertos e visíveis àqueles que almejam os princípios. Disse o Mashiach: as minhas palavras são vida, são espírito e vida. Homens, eu completo e digo, homens carnais e homens que vivem carnalmente não conseguem entender as coisas do Espírito, porque as palavras de Elohim é Espírito. Não conseguem. Por isso você que está aí ouvindo esta mensagem, que há muito tempo você tem vivido de uma maneira desorganizada, colocando até culpas em terceiros ou pessoas, atribuindo tudo e a todos, mas nunca a você. Falo abertamente a você para que, se você crie vergonha na sua cara, se volte para o Criador. De primeira instância é difícil, não é fácil se voltar, parar de praticar coisas erradas, não é fácil. Em primeira instância isso é difícil, mas é assim que nós conseguiremos atribuir em nossa vida o amor. O amor irá nos justificar. O amor de Elohim irá nos dar paz. Isso não acontece da noite para o dia. Existem as suas exceções. No caso de Nicodemos, ele disse: a partir de hoje eu vou devolver tudo o que fiz de errado às pessoas. Veja, o Mashiach disse: hoje se salvou e hoje há salvação nesta casa. Por quê? Porque são pessoas que reconheceram que os princípios não estão sendo cultivados dentro dela. E aí atribuiu-se aos impulsos malignos. Veja, meus irmãos, é o que nós devemos fazer. Olhar para os princípios. Costumo dizer na congregação aqui conosco, princípio. Princípio. Tem índio que não sabe ler. Veja o que eu irei falar agora. E é algo assustador para muitos. Mas é uma verdade. Índios que estão no meio do mato, que não sabem ler, mas têm princípios. E não se surpreenda se você vê-lo sendo justificado por Elohim. Isso é princípio. Que você possa buscar a essência. Que você possa buscar os princípios básicos da Torá. Que você viva de acordo com a Torá. Que Hashem possa te corrigir
e te iluminar, e que você veja todo este aparato que está acontecendo no mundo e no homem contemporâneo, e possa entender, para que você não seja mais um que vai no oba-oba. Para finalizar, eu deixo essa palavra, que é um princípio fundamental para o que está iniciando. Michelei, Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Amém? Que o Eterno os abençoe, que o Eterno faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.